Mas, irmãos, nós vamos então hoje ver um pouco do tema Sozinhos em Casa, a família à luz do Evangelho. Talvez alguns estão a perguntar o que é isto sozinhos em casa, né? Principalmente nós que nunca estamos sozinhos em casa. Mas o tema é nós pensarmos um pouco como nós formamos a nossa família no antes dos filhos e no depois dos filhos, e temos aqui as duas situações. Temos irmãos recentemente casados, ou com mais ou menos anos de casamento, que ainda não têm filhos, alguns já têm filhos, mas nós queremos falar especificamente para este grupo em que está ainda na expectativa. Eu e a Marta, nós resolvemos isso rapidamente, passado 1 ano e 2 meses nasceu o Filipe, está connosco nesta manhã, então não tivemos aquele tempo, não tivemos muito tempo de aprendizado, nos preparar, foi quase no choque, né? Mas outros decidem esperar mais um tempo, mas temos aqui casais então que ainda estão na fase de pensar, olha, vamos ter filhos, quando vamos, como é que vai ser, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que aqui o recorde é 6, né? É 6, então pronto, alguém que vem aí que quebra o recorde, que já está há uns anos aqui na igreja, e então esse planeamento, uns decidem ter mais cedo, outros mais tarde, cabe a cada casal decidir quando e como, mas é um tempo em que nós estamos sozinhos. Depois Deus nos abençoa com os filhos, e aí as nossas prioridades em algumas circunstâncias, e principalmente o nosso tempo, começa a ser dividido com os filhos. No início muito mais, e com o primeiro muito mais, né? Eu lembro-me de dormir com o Filipe ao lado da nossa cama e eu com o dedo assim nele a ver se ele estava a respirar, né? Aqueles que foram pais pela primeira vez entendem o que é que eu estou a dizer. E então e depois os filhos bem crescem rápido, pais de filhos mais novos e crianças mais novas, vocês vão crescer muito rápido, tá? Qualquer dia vocês vão estar maior que os vossos pais. Mas esse tempo de bênção, de experiência, de aprendizado, um tempo do qual nós que já somos avós temos saudades, mas felizes também porque somos avós, e conforme nós muitas vezes ouvimos, os netos são filhos 2 vezes, né? Então nós nos dedicamos, mas voltamos como casal a estar sozinhos, e nós vamos ver a importância de nós desenvolvermos algumas atitudes, de priorizarmos algumas coisas que não só nos ajudarão nesta fase em que nós estamos a nos preparar para ter os filhos, mas também quando eles partem, de nós sermos, ao contrário do que infelizmente acontece, não ir cada um para o seu lado, ou sermos 2 autênticos estranhos, porque dedicámos tanto tempo aos filhos e à profissão, que não tivemos tempo, ou não quisemos arrumar esse tempo para dedicar um ao outro, e então muitas vezes nós, passando a fase dos filhos, nós olhamos um para o outro e pensamos, quem é esta pessoa, né? Já nos conhecemos há tantos anos, mas parece que somos 2 estranhos. Então, como nós vamos superar isso também, e a importância é como nós damos como é que começa o ponto de partida e como é que nós vamos crescendo como casal e priorizando aquilo que realmente é prioritário na nossa vida e que nos mantém firmes, grandes amigos, né? Cúmplices, nutrindo amor um pelo outro, não nos vendo um sem o outro, servindo o Senhor juntos. Então, irmãos, ainda que nós temos que ser breve, e ainda que eu vá tocar em alguns aspectos, certamente de tudo daquilo que já foi falado pelo irmão Davi, pelo irmão Rui, pelo irmão Samuel e pelo Timóteo também. Eu não tive tempo de ouvir todos os irmãos as gravações, mas prometo que eu vou ouvi partes a partes, e ouvi principalmente a do Timóteo, porque abordava alguns temas que eu também poderia vir a abordar e vou abordar. Mas, irmãos, a família é um projeto de Deus, e nós já ouvimos isso. A família é algo que Deus planeou desde o tempo da eternidade. Eu estou aqui, ok. E eu gostaria, irmãos, de começar por ler um texto que está em Gênesis. Está muito grande. Não tem como diminuir um pouquinho aí a imagem, não. Parece que está... Bom, mas eu apanho aqui a imagem toda, falta ali o final. Mas o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, ele nos dá o que eu chamo de duas ideias daquilo que é o projeto de Deus para a família. Os irmãos já ouviram falar sobre Gênesis, já ouviram o irmão Rui, já ouviram outros irmãos falar sobre isso, mas eu gostaria de destacar estes versículos que diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Qual o propósito de Deus para a família? Podíamos nós perguntar. Deus nos chamou, Deus nos desafiou. E aqui eu vejo duas questões que estão, entre outras, que nós podíamos ver nestes textos, mas que estão inseridas aqui neste texto. Primeiro, a família existe para espelhar a imagem de Deus. Diz o texto que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós sabemos que o pecado quebrou a pureza dessa imagem, mas não tirou a expressão dessa imagem. Então, quando o ser humano não é, como alguns dizem, um animal racional, ou alguém que tem talentos e virtudes que os animais não têm, não. Nós somos criaturas de Deus. Deus criou os animais e depois Deus criou o homem e a mulher. E diz a palavra de Deus que os únicos seres que Deus criou à sua imagem e semelhança sou eu e você. Mas nós não vemos não só neste texto que a família existe para espelhar a imagem de Deus, mas a família existe para espalhar o reino de Deus. Ou seja, quando o Senhor diz, olha, multiplicai-vos, né, enchei a terra, dominai, essa é a missão. E de forma específica, a família. A família é ideia de Deus, é projeto de Deus, é criação de Deus. E Deus, eu costumo dizer que Deus criou o homem e a mulher diferentes, mas quando o Senhor nos une, é como se nós entrelaçássemos as mãos, né, e passássemos a ser um só, e somos um só aos olhos do Senhor. E é indivisível, né? Está ali, amarrado um ao outro. Dê para onde deres. E hoje, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos entender também que Deus chamou o homem e a mulher para se completarem e não para competirem. Eu sem a Marta não seria aquilo que eu sou hoje, em muitos aspectos. A Marta sem mim não seria aquilo que ela é hoje. Então nós nos completamos. Quando nós nos casamos, eu quando casei achei que eu ia ter o casamento perfeito. Eu descobri logo ali na lua de mel que não ia ser tão perfeito como eu achava, né? Então parei por aí. E depois eu pensei que a Marta ia se adaptar à minha forma de viver, à forma que eu tinha de fazer as coisas, mas descobri também que não era assim. E eu descobri mais tarde que se eu queria alguém à minha imagem e semelhança, eu devia ter casado comigo mesmo, né? Porque era a única pessoa que eu ia encontrar à minha imagem e semelhança. Então, quando nós casamos, nós vamos na paixão, na força da paixão, achamos que vai dar tudo certo, olhamos às vezes para outros casais e dizemos, coitados, eles não souberam fazer isto, não souberam fazer aquilo. Mas quando o Senhor nos une, nós descobrimos que o Senhor me uniu, eu descobri que o Senhor me uniu a mim e à Marta para me completar e não para eu estar a competir com ela, a tentar provar que eu sou melhor, jamais conseguiria isso, mas ou conseguiria fazer alguma coisa melhor do que ela, não. Mas no início do casamento, isso por vezes é um problema. Por exemplo, o introvertido casa-se com a vida em festa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e de repente caso com uma mulher que gosta de rir, gosta de estar. O dorminhoco casa-se com aquela que acorda com os pássaros, né? Então às vezes eu estou ali a querer dormir um pouquinho mais e ela já está levantada, já fez 1000 coisas. Eu vou escovar os dentes e esmago o tubo da pasta dos dentes e ela vai lá, faz carinho, para ver se convence o tubo a largar a pasta, né? Ela gosta de férias na praia, eu gosto na montanha. Eu gosto de dormir com a janela aberta e com o ventilador ligado. Ela usa 2 mantas, mesmo quando estão 35 graus lá fora, né? Agora já inverteu. Agora já é o contrário. E muitas vezes nós, homens principalmente, expressamos o nosso amor através de ações e ela quer ouvir aquela palavra mágica, amo-te, né? Mas nós somos diferentes. Mas nessa diferença, irmãos, nós nos completamos. E como é que nós podemos aproveitar as diferenças? Eu penso que eu já avancei aqui, eu perco no meu esboço e esqueço aqui disto. Mas eu pus aqui um círculo, irmãos, em que eu gostaria que nós víssemos 3 aspectos fundamentais do relacionamento do casal, que acontece de forma individual e de forma conjunta, que são as prioridades que nós devemos ter na nossa vida como famílias. Eu sei, irmãos, que nem sempre isso é possível. Temos irmãos, temos irmãs que por vezes são casados com pessoas que não são crentes no Senhor Jesus Cristo, mas
é possível também ter este tipo de vivência dentro da família. Eu sou filho de... A minha mãe era crente no Senhor Jesus Cristo, o meu pai não, mas a minha mãe nunca deixou de se esforçar para que nós conhecêssemos o Senhor, para que nós pudéssemos ter uma família que amasse o Senhor e para que nós pudéssemos servir o Senhor. Uma imagem que está sempre na minha mente foi quando eu parti para o Brasil em 1980 e a minha mãe me abraçando e chorando, né? E dizendo: filho, olha, eu preferia que tu ficasses aqui, mas eu estou muito feliz porque tu estás indo a servir o Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver esses aspectos. Agora, como é que nós, irmãos, podemos aproveitar as diferenças? Todos nós sabemos que se queremos sair em férias, não basta simplesmente escolher o destino, né? Vamos para o Algarve. Também temos que planear a viagem, como é que nós vamos chegar lá, onde é que nós vamos ficar, o que é que nós vamos fazer. Ou corremos o risco das nossas férias ruírem. O mesmo acontece com o casamento. O percurso em um casamento não é determinado somente pelo que queremos ser, mas pelos passos que tomamos para chegar lá. Então nós temos bons propósitos. Ninguém casa pensando: se der certo deu, se não der não deu, né? Vamos tentar. Eu acho que se alguém toma esse passo, quer que o seu casamento dê certo. Aliás, nós ouvimos aquilo que é normal num casamento, que é até que a morte os separe. Sabemos que infelizmente isso não acontece. Temos casos aqui na igreja, eu tenho casos na minha família, temos irmãos na família que têm situações também de filhos, talvez de sobrinhos, de outras pessoas que casaram, e se naquele dia nós perguntássemos, ou perguntássemos para alguém aqui: olha, você achava que era para a vida? Sim, mas não deu certo. A vida não acaba aí. Mas, irmãos, nós que estamos aqui, que somos do Senhor também, e eu creio que todos que estamos aqui somos do Senhor, nós sabemos aquilo que o Senhor pede de nós. Mesmo que às vezes o nosso cônjuge não vai corresponder com aquilo que é a expectativa, nós temos que fazer a nossa parte. Agora cabe a nós, famílias, onde o marido e a esposa são cristãos, fazemos cada um a nossa parte. Todo o casal cristão que conheço quer um ótimo casamento. Mas nem todos os cônjuges cristãos estão dispostos a assumir os compromissos que levam a esse destino. Como então podemos definir uma direção positiva para o nosso casamento? Como é que nós podemos fazer? Eu coloquei aqui 4 aspectos, irmãos, 5, aliás. Comprometam-se com o Senhor. Comprometam-se com o Senhor. A base de qualquer relação forte é primeiro ter uma relação com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Se eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Agora que eu casei, eu não estou sozinho. Então nós termos esse tempo individual com o Senhor a cada dia, mas também termos esse tempo como casal, orando, buscando a direção do Senhor, orando pelos filhos. Nós orámos pelos nossos filhos, não tivemos muito tempo para isso, mas orámos pelos nossos filhos antes que eles chegassem. E que o Senhor os abençoasse, que o Senhor os usasse, que eles fossem dele. Então esse tempo que nós temos de nos comprometermos também em mantermos isso, e nós iremos falar isso mais à frente, é algo que deve fazer parte do nosso casamento. A base de qualquer relação forte é primeiro ter uma relação com Deus através de Cristo, mas não acaba aí. É uma decisão de viver entregue ao Senhor e totalmente comprometido em obedecer à sua palavra. Aquele texto de Romanos, que nós tão bem conhecemos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, quando Deus pede de nós esta entrega em sacrifício vivo, isso também faz parte do casamento. Quando eu casei, irmãos, eu achei que eu sabia muito, já tinha tido aulas no seminário, tinha tido aulas também com professoras e mulheres casadas, eu tive com homens também, e nós achámos que sabíamos tudo. E entramos no casamento com tudo, né? Rapidamente descobrimos que não sabíamos nada, que tínhamos muito que aprender. E nós precisamos reconhecer isso. O casamento não é uma competição. O casamento é uma parceria. Conforme nós ouvimos o irmão Timóteo falar, não sei se outros irmãos falou também, é uma parceria entre 2 pecadores, né? Que são egoístas, muitas vezes, que querem ver o quanto podem tirar do outro. E nós sabemos que, infelizmente, muitos casamentos acabam não só entre pessoas descrentes, mas também dentro do contexto das igrejas evangélicas e de crentes,
por causa dessa ideia de que, olha, a pessoa já não me está a satisfazer mais, olha, ela não está a suprir as minhas necessidades, olha, eu contava que ele fosse assim, mas não é, e que ela fosse assim, mas não é. Pensa assim, cada decisão que te faz um bom cristão também te faz um bom cônjuge. Quanto mais nós caminhamos próximo do Senhor, mais nós iremos caminhar juntos, um com o outro. Isso é indissociável, não é? A nossa tendência é nós, muitas vezes, buscarmos os nossos próprios interesses. Mas isso não é por acaso. Porque quando nós conhecemos o Senhor, amamos o Senhor e vemos a entrega do Senhor em nosso lugar na cruz, quando o Senhor pede na sua palavra esse amor sacrificial, que é santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é algo que exige entrega diária. É um compromisso diário. Um marido que ama a Deus também amará e servirá a sua esposa. Uma esposa que ama a Deus amará e terá um espírito doce em relação ao seu marido. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós nos vamos amar um ao outro. E esse é um tempo que precisa começar a ser desenvolvido logo. Graças a Deus que nós conhecemos o Senhor, temos todas as armas disponíveis ao nosso alcance. Graças a Deus que nós sabemos que ninguém é perfeito, então nós vamos nos acomodando uns aos outros, um ao outro. Eu sei que a Marta, quando casámos, ela teve que ter muita paciência, porque eu era a bagunça em pessoa, né? A desorganização em pessoa, e ela é o contrário. E levámos alguns anos a eu me organizar. Ainda hoje sou meio desorganizado. E ela é hiper mega organizada. E isto às vezes era conflito entre nós, né? Não, mas não precisa ser tão organizado, que é isso, né? Eu só deixei a meia no chão, daqui a pouco eu vou pô-la dentro do cesto. E ela, pois, porquê é que não pôs logo dentro do cesto? E coisas assim do género, né? Eu sei que as pessoas estão a rir, que elas entendem o que é que eu estou a dizer. Mas estes detalhes que às vezes, que aparentemente são coisas sem importância, mas que podem se tornar um problema. Se nós realmente não buscarmos do Senhor, olha, Senhor, dá-me paciência, olha, dá-me persistência, olha, ajuda-me. Eu sei, e aqueles que estão aqui que são recém-casados sabem que o tempo de adaptação como casal normalmente não é um tempo fácil. Porque parece que nós namorando 1 ano ou 10 anos, que há quem namora 10 anos, não sei como, mas namora, quando nós casamos parece quase que somos dois estranhos, porque ela pensa isto, ela faz assim, E às vezes coisinhas que hoje, às vezes eu e a Marta olhamos para trás e damos risada, porque a gente brincava às vezes por coisas, né? E a gente está risada e dizemos assim, éramos mesmo adolescentes, né? Mas aí para os casais mais jovens uma palavra, ok, de vez em quando vocês vão brigar, né? Mas não é o fim do mundo, tá bom? A gente vai se adaptando, mas comprometam-se com o Senhor. Este é o primeiro passo que nós, como família, temos que ter bem presente no nosso relacionamento como casal. Olha, porquê? Porque os filhos vão chegar. Se chegarem, às vezes não chegam os filhos, mas os filhos vão chegar. As oportunidades vão chegar. A família vai estar sempre presente. E nós temos que nos preparar porque os filhos vão ser um grande desafio. O trabalho, tudo aquilo que nós vamos enfrentar, vão ser grandes desafios. E se nós não estivermos juntos nesta unidade como casal, os conflitos vão ter uma proporção muito maior. Muitas vezes nós vamos estar perdidos. E aqui mais uma vez uma palavra de esperança para aqueles que estão sozinhos neste caminho, nesta visão de que realmente, olha, seria tão bom que o meu marido e a minha esposa pudessem também ter a mesma fé que eu. E eu testemunho mais uma vez, eu vivi com um casal assim. Graças a Deus o meu pai nunca colocou problema da minha mãe nos levar nas reuniões, da minha mãe conosco nas reuniões de jovens, de nos deixar ir para os acampamentos. Era uma pessoa muito passiva nesse aspecto, mas certamente muitas vezes ela se sentiu sozinha. Às vezes ele ia connosco, deixava-nos. Não é fácil, mas é possível. Não desanime. O Senhor quer usar. O Senhor usa. Nós hoje temos uma filha que também é divorciada, com 4 filhos, não é? E nós vemos a maneira como Deus trabalha na vida dela, como Deus apoia, como Deus dá forças, como Deus tem encaminhado ela também para se congregar numa boa igreja.
É possível. Sozinha ou com alguém que não tem a mesma fé. O Senhor dá força, mas é importante que você esteja agarrado ao Senhor, que você esteja firmado no Senhor, que você busque o Senhor. Todos nós erramos, mas o Senhor está presente e o Senhor se faz presente em nossas vidas a cada dia. Em segundo lugar, comprometam-se com a permanência do casamento. O casamento nunca foi projetado para ser uma proposta de vamos ver se gostamos, né? Olha, vamos tentar. Eu lembro que o único casamento que, até foi a Marta que me disse na altura, que alguém falou isso, foi há muitos anos atrás, que a Marta estava lá com a noiva, ela estava se preparando e ela disse mais ou menos isto: bom, eu vou casar, se não der certo, divorcio e caso outra vez. Acho que foi a única vez que eu me lembro de alguém que no dia do casamento estava a falar isso, e graças a Deus ainda estão casados até hoje, né? Mas ninguém casa pensando, olha, vamos ver se é ou se não é. Não há um acordo 50-50 no qual cada pessoa é obrigada a manter a sua parte do acordo para que o outro permaneça investindo. É um compromisso 100% que cada cônjuge faz ao Senhor e ao outro. É um compromisso. Senhor, olha, eu vou dar o máximo de mim para que esta mulher seja a mulher mais feliz à face da terra. Senhor, eu vou dar o máximo de mim para que este homem seja o homem mais feliz à face da terra. E conforme eu disse, irmãos, um homem que não encontra a princesa prometida, o Senhor vai dar forças, se esse é o plano de Deus, mas nunca vai sentir aquele complemento, né, feminino, aquela sensibilidade, as pessoas às vezes chamam o sexto sentido, né? Olha, cuidado, olha, não é por aí. Aquela força que muitas vezes nos motiva aí quando nós estamos querendo desistir. Em Mateus 19:6, nós lemos: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. O melhor que me aconteceu, está bem? Quando eu casei, foi morar em Lisboa. E a Marta veio do Brasil para aqui. Não estou a dizer que não há nada de errado morar perto dos pais. Ok? Compreendo-me. Agora eu vou falar com o pai. Mesmo com o meu filho em Coimbra e a minha filha em Ericeira, lá estou eu a ligar, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Olha, isto e isto. Olha que tal fazer assim, né? E quando mais perto, pior às vezes. Então nós não deixamos de ser pai quando os filhos saem de casa. Mas nós estamos sempre muito preocupados com ele. E essa preocupação às vezes nos leva a interferir onde nós já não devíamos interferir mais. Porque o texto diz, olha, vai deixar o pai e a mãe. Olha, agora vocês são uma outra família. Mas deixem-me dizer uma coisa para vocês, casais jovens. Não é fácil para nós pais fazermos isso, está bem? Então sejam benevolentes connosco. Perdoem-nos as interferências. Mas agora nós somos uma família. E nós temos que viver a nossa vida. Somos uma só carne, conforme o Senhor disse. É aquela ideia de nós agora temos os dedos entrelaçados e agora não adianta puxar porque nós estamos juntos, né? E vocês têm que construir uma família. E é importante vocês terem essa noção desde o início. A minha família, quando eu casei com a Marta, continuou a ser o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, mas em termos de vida, passou a ser a Marta, depois os meus filhos, agora os meus netos. Eles não deixaram de ser família. Eu não deixei de amá-los. Nos encontrarmos, celebrarmos juntos. E a Marta a mesma coisa. A Marta foi uma decisão mais drástica, né? Ela veio viver 10 mil quilómetros de casa. Não foi outra cultura, longe da família. Então, para ela foi mais difícil. Mas nós damos graças a Deus porque o Senhor nos permitiu ter esse tempo. Mas mesmo que nós vivamos perto dos pais, lembre-se que agora você, mulher, não vá ter com a sua mãezinha a dizer, olha, o Joãozinho brigou comigo hoje por causa daquilo e daquilo. Ou quando ela chega para você e diz assim, olha, o que aconteceu? Vocês brigaram? Esquece, tá? A vida é vossa. Não vão nem ela compartilhar com o paizinho ou com a mãe, nem ele com o paizinho ou com a mãe. A vida é vossa. Pegar conselho, certíssimo. Buscar ajuda, muito bem, eu vou falar rapidamente sobre isso na frente, estou quase a acabar. Mas busquem a direção dos senhores. Decidam que, independentemente das montanhas e obstáculos que vocês encontrarem na vossa jornada, e elas virão, que estão totalmente comprometidos com a permanência do vosso casamento.
As melhores... Ok. Terceiro aspecto. Eu tenho que correr, porque senão daqui a pouco... Comprometa-se em resolver conflitos. Quando se trata de conflitos, em qualquer relacionamento, as pessoas tendem a gravitar em direção a uma das duas coisas. Fingir que não existe problema ou inflamar demais ou inflar demais o problema. E nenhum deles nos ajuda a resolver os conflitos. Então, desde o início, nós temos que entender que, e o irmão Timóteo falou sobre isso, outros irmãos também, nós temos que ter um coração humilde, um coração manso, um coração disposto a perdoar, um coração que está aberto ao diálogo, um coração que se entrega ao próximo. As melhores relações relacionais não são encontradas ignorando os problemas ou tentando provar que eu estou certo e que ele está errado. Elas são encontradas por se preocuparem mais com a relação do que com o problema, buscando entender mais do que ser entendido e trabalhando cuidadosamente através dos mal-entendidos com desejo de prosseguir. Então, às vezes, nós concentramos mais no problema e não nos concentramos na solução do problema. Ou então desvalorizamos. Isto não é importante. E depois, passado 10 anos, acontece qualquer coisa. Lembras-te que fizeste lá 10 anos atrás? E nós, homens, que somos esquecidos, dizemos, não lembro. Aquilo assim, assim, assim. Porquê? Porque não adianta ignorar os problemas, eles vão aparecer lá na frente. Então, procurar resolver. Porquê? Irmãos, quando Deus nos abençoa com filhos, se nós não estamos nos fortalecendo no Senhor e o nosso relacionamento não está sendo fortalecido, nós vamos ter mais problemas de relacionamento, não vamos encontrar tempo para termos tempo juntos com o Senhor. Então nós precisamos alimentar isso. Conforme eu disse, às vezes tem que ser muito rápido, que os filhos chegam logo, mas é algo que nós precisamos desenvolver. Efésios 4:31 diz: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tudo aquilo que nós identificamos que no nosso casamento não está de acordo com aquilo que Deus quer de nós devemos colocar de lado. Respire fundo. Não responda logo, às vezes, quando você tem vontade de responder perante uma situação que acontece. E o que a palavra de Deus diz, tenham um coração perdoador, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, hoje, porque realmente o Senhor nos perdoou. E a nossa atitude para com Ele não era boa, era de rejeição, de ódio, de indiferença, mas Ele nos amou, a cada um de nós. Em quarto lugar, comprometam-se em obter ajuda quando necessário. Você já esteve com alguém que se perdeu? Você já esteve com alguém que se recusou a admitir que estava perdido e a pedir ajuda, né? Ok, eu sou culpado, tá bom? Eu lembro que muitas vezes, antes do famoso GPS que agora nós temos, a Marta dizia, Berto, pergunta a alguém. Não, a gente chega lá. Mas Berto, pergunta. É para ali, é para o norte. Quando nós fomos os únicos condutores viajando, olha, perdemos, até nem contamos a ninguém, né? Isso não traz muito. Agora, quando nós vamos com alguém que se recusa a pedir direções, a pedir ajuda, aí a nossa viagem não é assim tão relaxante, né? Não, pede. E a Marta sabe o que é que eu estou a falar. Não. Aí a Marta... E é mau, né? Isso aconteceu uma vez no Brasil, assim, numa dimensão que os irmãos não imaginam. Nós chegávamos num cruzamento com o grupo e tinha duas para a direita e para a esquerda. E então fomos a votos, né? Vamos para a direita! Andámos 2 horas de autocarro. Chegámos num posto de gasolina e perguntámos, olha, é para aqui é a cidade tal? Não, a cidade tal é para trás. Vocês vão até lá um cruzamento, até lá ao fundo. Mas ainda 1 ou 2 horas daqui. E vão sempre em frente. A Marta e eu temos ao longo dos anos falado com outros procurando conselho ou orientação, não porque o nosso casamento estava à beira do colapso, mas porque queríamos aproveitar a viagem, pois não sabemos tudo. Então não tenha problemas em chegar e perguntar. Isso não é sinal de fracasso, mas nós precisamos da partilha. E nós, a quem o Senhor já tem dado alguma experiência nessa área, gostamos de partilhar também as nossas experiências, nossos fracassos, as vitórias,
E é bom essa partilha. Eu sei que aqui na igreja tem existido essa partilha, mas isto é um desafio também para os casais jovens, e não só, para os casais da minha igreja. Às vezes nós estamos, parece que um bocado perdidos, os filhos saíram, o que é que eu faço agora, não é? Eles não nos deixam muito tempo a pensar nisso, porque logo vêm os netos, mas há aquele momento de indecisão. Mas nós vemos aqui, eu gostaria só de dar rapidamente dois textos. Provérbios: não havendo sábio em direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A palavra de Deus nos diz: busque conselho, busque orientação. Irmãos, nós estamos todos no mesmo barco. Nós já passámos, nós os mais velhos, já passámos pela fase em que estávamos sozinhos, em que vieram os filhos, agora estamos novamente sozinhos. É importante nós fortalecermos o nosso casamento e buscarmos ajuda. Buscarmos ajuda, não tem nada de errado com isso. Ninguém nasce sabendo como é que vai ser o casamento, como é que vai viver, como é que vai educar filhos. Ninguém está preparado para ser avô. A gente de repente é avós, né? Então a unidade do casal é importante para que nós possamos estar juntos no antes e depois dos filhos, como melhores amigos, companheiros, parceiros e finalmente, irmãos, comprometem-se em servir a Deus juntos. Este é um privilégio que o Senhor nos dá. É fácil nós desenvolvermos um foco interno. Eu. É fácil olhar tão atentamente para si mesmo e seu casamento que você fica frustrado na viagem e você diz: mas é só isto? Deus não nos fez para servirmos a nós mesmos, mas para servi-lo e ao corpo de Cristo. O Senhor me chamou para servi-lo. Como marido, como pai, como avô, mas também através dos ministérios da igreja. Quando eu pus irmãos, Deus, família e ministério, talvez algum perguntar: onde é que está o trabalho? O trabalho é resultado destas coisas estarem bem. Trabalho, nós vamos ter que trabalhar, não é? Eu não pus lá na ordem porque a nossa relação com Deus vai influenciar o nosso trabalho, a nossa relação com a família vai influenciar o nosso trabalho, o nosso ministério na igreja, onde o Senhor nos chamar a ter, vai influenciar aquilo que nós fazemos lá fora. Se alguém, não sei se era crente, e há 3 nomes que são atribuídos a esta frase, que os irmãos já ouviram, que nenhum sucesso na vida recompensa o insucesso no lar. Então você pode ser uma pessoa extremamente realizada na sua profissão, mas se você não tem este sucesso com a família, não trará satisfação. E eu já falei com pessoas que passaram por isso. Na verdade, um dos propósitos do casamento é revelar o amor de Cristo. Sabemos, irmãos, e eu já falei sobre isso, que muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por uma separação que não imaginaríamos que íamos passar, muitas vezes nós sofremos no casamento onde estamos, mas a minha palavra é: não desista, porque Deus nunca vai desistir de você. É fácil? Não. Quem passou pela dor de uma separação sabe melhor do que eu o que isso é. E muitas vezes a marca que traz, o choro, as interrogações, mas o amor de Deus não muda. Aliás, Ele sabe todas as coisas. Quando nós levámos a nossa filha naquele dia para casar, nós achávamos que estávamos contentes, é por aí, né? Mas de repente tudo acaba. Deus não. Ele continua o mesmo. Ele continua nos amando tão intensamente quanto Ele nos amava lá atrás e quanto Ele nos amará, porque Deus é amor. Deus conhece a situação de cada um de nós. Às vezes não é pelo facto de você estar casado com uma pessoa crente que você tem um casamento como Deus gostaria que você tivesse. Exige esforço. E muito mais esforço exige de alguém que está casando com uma pessoa que não é descrente, não é crente. Mas não desanimemos. O Senhor cuida. Mas eu posso me envolver no ministério? Há muitos ministérios nos quais nós podemos nos envolver, orando uns pelos outros, servindo o Senhor, aqui na igreja. Há coisas que podem ser feitas, talvez outras não, mas o Senhor quer nos usar, o Senhor vai nos continuar a usar. Uma das melhores alegrias de encontrar alegria é servir ao Senhor, servindo aos outros. E o melhor de tudo, vocês podem fazer isso
juntos. E eu gostaria de terminar, irmãos, com o texto de Efésios, 5, 25 a 27, que diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros uns dos outros. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Procurem maneiras de demonstrar o seu amor aos outros, envolvam-se no ministério da igreja, servindo ambos ao Senhor e desfrutando juntos. Em Gálatas 6, 9 a 10 diz: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O Senhor nos chama, a todos nós que somos igreja, a servi-lo. Há trabalho pronto para ti, cristão, né? Diz o corinho. Se nós não estamos servindo, individualmente, cada um de nós, como famílias, alguma coisa está errada. O Senhor nos chama para servir. E esse serviço começa juntos, quando nós nos casamos, continua juntos quando os filhos estão conosco e permanece quando os filhos vão construir as suas próprias famílias. Agora, talvez com mais tempo, alguns de nós já chegando na reforma, outros já chegaram, tendo mais tempo para servir o Senhor. E é uma alegria quando nós estamos juntos. O Senhor me tem dado a mim e à Marta o privilégio de servirmos o Senhor juntos todos estes 39 anos. E nós não trocaríamos isso por nada. Eu gostaria de terminar com esta frase: lembre-se que o sucesso do seu casamento não é definido pelo que você quer que seja, mas pelo espaço que você toma para chegar lá. Passa pelas decisões que nós vamos tomando, nos preparando para a chegada dos filhos e prosseguindo por toda a nossa vida, até que o Senhor nos chame à sua presença. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos continuar nesta série que tem sido uma bênção, olhando para o Senhor, para que o Senhor realmente nos use como famílias, porque alguém dizia também, e era uma frase que a igreja onde a Marta se congregava tinha, e tem desde o seu início: famílias fortes, igrejas fortes. Então, esta igreja também, nós como igreja, também somos o resultado das famílias que a constituem, e que nós possamos ter isso em consideração a cada dia. Que o Senhor nos abençoe.